São 3 horas e 28 minutos. A gente tem acompanhado aqui na Band News FM os impactos da pandemia em vários ambientes, em vários âmbitos, né, em vários níveis e em vários grupos socioeconômicos também. Temos falado bastante do combate à fome nesse momento. A Band tem uma campanha já lançada. Vamos colocar a vinheta, inclusive. Band contra a fome. Esforço aqui do Grupo Bandeirantes para tentar reduzir a fome no Brasil nesse momento em que a gente tem mais brasileiros e brasileiras atravessando a linha da pobreza. A gente vai conversar agora com o empreendedor social, líder da comunidade de Amaralina, na Bahia, Jefferson Borges. Jefferson, obrigada por conversar com a Band News FM. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês e falar um pouco sobre aqui a pandemia aqui na nossa comunidade, periferia aqui de Salvador. Bom, queria começar te perguntando quais são as principais necessidades desse momento, se desde o início da pandemia para agora mudou o quadro que você vê entre as pessoas, os moradores daí. A gente vem acompanhando, a gente faz parte de um coletivo chamado Voz das Comunidades aqui de Salvador, que é o Nordeste Eu Sou, e a gente vem acompanhando lado a lado com as famílias, né? E a gente percebeu que as arrecadações diminuíram. Agora, com o avanço da pandemia, isso diminuiu bastante aqui na comunidade. Então, a gente vem, através das redes sociais, através das plataformas digitais, arrecadar alimentos para poder ajudar essas pessoas. E agora, com o lockdown aqui na cidade, parte de Salvador, o comércio não é essencial, está fechado, e isso está agravando ainda mais a economia local das comunidades periféricas. É exatamente sobre isso que eu queria saber de você, Jefferson. Como é que está na cabeça das pessoas aí da comunidade, essa história, essa difícil missão nas nossas vidas de cuidar da nossa saúde, de ficar quietinho em casa, nos cuidando, mas ao mesmo tempo a necessidade de ganhar dinheiro, de ter um sustento. Eu imagino que essa seja a maior dificuldade nesse momento aí na comunidade, não? Isso, é muito complicado também manter o isolamento social dentro da periferia, onde as casas são amontoadas uma na outra, e é muito difícil você controlar as pessoas dentro de casa. A gente tem um trabalho aqui de conscientização, de distribuição de cartazes, de distribuição de máscara, mas é muito difícil, as pessoas ainda não entendem a gravidade do atual momento que a gente vem passando aqui em Salvador. Chega de 85% dos leitos estão ocupados. E isso vem refletindo bastante, principalmente nas comunidades carentes, porque a fiscalização e a atuação da polícia, com os órgãos públicos, não é tão eficaz como nos bairros nobres. Então, isso vem aumentando o número de casos nas periferias. Jefferson, e sobre isso, sobre políticas públicas, né? Faz um ano que a gente está vivendo a pandemia. Nesse um ano, as políticas públicas, de alguma maneira, chegaram até aí? Alguém pensou em melhorar fornecimento de água, melhorar saneamento básico, melhorar assistência social, melhorar a distribuição de renda? É incrível que, em plena pandemia, a gente ainda recebe mensagens aqui de pessoas dizendo que tem uma semana sem água. Existem pessoas que moram aqui na parte mais pobre da região aqui do Nordeste de Amaralina, fica perto do centro de Salvador, que não existe nenhuma uma água potável para poder lavar as mãos. Então, a gente vê que a política pública chega aos poucos na periferia. E ainda mais para combater o vírus, né, que é a necessidade de estar lavando a mão, podendo estar fazendo a higienização. E isso, que é o mínimo, as pessoas aqui não conseguem ter acesso ao mínimo. Então, assim, aos poucos, tem alguns incentivos do governo aqui, como alguns auxílios para os estudantes da escola pública, mas não é o suficiente para poder combater a pandemia na periferia. A gente está falando para o Brasil inteiro, né? Tem muita gente que está nos escutando, inclusive, aí de Salvador, da Bahia como um todo. Tem muita gente que já conhece e já ouviu falar na Amaralina, né? Tem outras pessoas que conhecem só a praia, né? Ali o Largo das Baianas, que é muito bonito, né, Jefferson? Mas eu queria que você falasse para o Brasil inteiro, desse um panorama do que é a comunidade, o tamanho dela, quantas pessoas, como as pessoas sobrevivem por aí. Muito do comércio, do turismo que agora está parado. Dá um panorama, por favor, do que é a comunidade da Amaralina em Salvador. Na verdade, é um complexo de bairros chamado Nordeste de Amaralina, né, onde tem 4 bairros aqui dentro, que é a Santa Cruz, Vale das Pedrinhas, Chapada do Vermelho e o próprio Nordeste. O boom aqui do Nordeste de Amaralina é equivalente a 123 mil habitantes, juntando todos os complexos. E aqui é o forte a cultura. Então, grandes músicas da música baiana nasceu aqui no Nordeste de Amaralina. Um exemplo é o Xexé da Timbalada, é um filho do Nordeste de Amaralina. E o nosso forte é o carnaval. Nós temos o maior carnaval de
Salvador, que chega a reunir 40 mil pessoas por dia, nos 7 dias de festa, dentro da comunidade. Então, são mais de 70 blocos, e isso, a cultura dentro do bairro, ela é muito forte. E o comércio local também é muito forte. A gente vem passando, a gente fez uma pesquisa recentemente com o comércio, 75% dos moradores que têm um comércio local estão perdendo grana, estão fechando as portas porque não conseguem sobreviver, não conseguem manter os seus funcionários por conta das medidas restritivas, né? A gente sabe que é necessário, mas é preciso existir uma política pública para assistir esses empreendedores da comunidade. Então, assim, o Nordeste Amarelinho é um bairro muito rico de cultura. O forte nosso é a cultura. A gente exporta muita cultura, que é Marivaldo dos Santos, do Coabales, e outros artistas que nasceram aqui no Nordeste Amaralina. Então, o nosso forte aqui é a cultura. E aí, com a ausência do Carnaval, a gente deixou de circular atualmente, assim, desde esse ano, mais de 200 mil reais na economia local, que é o que movimenta a comunidade sempre nesse período de de fevereiro a março, que é o ponto forte aqui da comunidade. E nesse momento a gente tem falado do crescimento da pobreza, da extrema pobreza também no Brasil e do crescimento das pessoas que passam por situações de fome, vivem a fome nesse momento no país. Você falou no início, na sua primeira resposta, sobre a redução de arrecadações, né, de doações. Você tem observado isso? Tem pessoas passando fome? Muita. A gente tem um canal aqui nas redes sociais que a gente recebe todos os dias pessoas pedindo alimento. E a gente não consegue mais atender a todo mundo, porque a gente não tem mais esses alimentos em estoque. No início da pandemia, a gente tinha várias pessoas doando do Brasil todo, inclusive a gente teve uma rede com o pessoal do Voz da Comunidade do Rio de Janeiro, onde recebemos doações de diversas entidades, mas hoje essa arrecadação caiu, não existe mais essa arrecadação. A gente está tentando voltar novamente com as campanhas para poder atender essa população que está precisando do alimento. Então, é muito difícil, porque a gente, no início da pandemia, era um pouco mais fácil, porque as pessoas tinham ainda para ajudar. E hoje nem as pessoas têm para ajudar. Eu acho que isso é o reflexo do que está acontecendo, basicamente, aqui em Salvador. Eu acho que todas as periferias do Brasil. E a arrecadação diminuiu por conta disso. Tem alguma campanha agora em vigor, Jefferson? Porque o ouvinte da Band News FM ele é muito solidário. Eu tenho certeza que quem está nos escutando e que tem condições já está com o coração aberto para ajudá-los. Nós estamos já formatando uma campanha no âmbito nacional, já coordenada por Renê, lá no Rio de Janeiro, no Voz da Comunidade, onde vai arrecadar para todas as comunidades periféricas do Brasil. E a gente ainda não tem a campanha no ar. O ideal é que a campanha entre segunda-feira que vem, ou no mais tardar sexta-feira, onde a gente vai estar arrecadando, fazendo um centro de mutirões, arrecadando alimentos, para material de higiene e dinheiro para poder comprar alimentos para as pessoas. A gente ainda não está com a campanha no ar, porque a gente está formatando como é que a gente vai receber essas doações, a plataforma que a gente vai receber essas doações, para poder fazer circular essa campanha. A gente conversou aqui na Band News FM com o Jefferson Borges, empreendedor social, líder da comunidade de Amaralina, na Bahia. Muito obrigada, Jefferson, pelo seu tempo, pela sua conversa aqui com os ouvintes da Band News FM e até uma próxima. Obrigado, boa sorte. Obrigado a todos vocês. Obrigado a todos vocês a oportunidade aqui de falar sobre a nossa comunidade. E vamos ficar em casa e nos cuidar. E usar máscara sempre que sair na rua. Valeu. 3h36 agora.